Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui na presença de Deus, reunidos para em mais uma manhã maravilhosa, uma oportunidade que Deus nos deu, aprendermos a sua palavra através da Escola Bíblica Dominical. Antes de nós vermos o assunto dessa manhã, feche os seus olhos e vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos gratos pela oportunidade que o Senhor nos deu de nos reunirmos nesta manhã para aprender a Tua Palavra. Fala conosco, Senhor, nos ensina nesta aula. Abra a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para que compreendamos, Senhor, a Tua vontade, explicada a nós, Senhor, através da Tua Palavra. Usa o nosso professor, nos abençoando, Senhor, com a revelação, com a iluminação da Tua Palavra. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando nesse trimestre, como os irmãos podem ver aqui, na capa das suas lições, sobre a defesa da fé cristã, como combater, conhecer antigas heresias que hoje se apresentam com uma nova roupagem. Então nós vamos juntos nessa manhã estudarmos mais uma lição, a lição de número 3, que tem o título A Encarnação do Verbo. O nosso textuário está em João, no capítulo 1 e o versículo 14, que nos diz assim: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A nossa verdade prática nos diz que a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Agora, irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, dos versículos 1 ao 3, depois o capítulo 4, do versículo 1 ao 3, e depois 2 João 7. Abra a sua Bíblia comigo. Se você está com um exemplar da sua lição da Escola Bíblica Dominical, os nossos queridos editores da CPAD já colocam aqui os versículos da leitura bíblica e facilita então a nossa localização. Leiamos 1 João 1 e 1, nos diz assim: O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Agora 1 João 4 e 1, que nos diz assim: Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é Deus, mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é enganador e o anticristo. Meus irmãos, uma leitura muito séria, muito importante, muito profunda, que será a base para o estudo dessa manhã sobre a encarnação do Verbo, a encarnação de Cristo. Eu convido os meus amados irmãos atentos a receberem nosso irmão Nivaldo, será o professor desta manhã, e não há dúvidas de que Deus continuará falando profundamente em nossos corações. Recebamos nessa manhã nosso professor. A paz do Senhor a todos. Hoje vamos estudar a lição de número 3, 19 de janeiro de 2025, a encarnação do Verbo. Nós estamos estudando esse trimestre a lição em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam como nova aparência. Então, nesse trimestre, nós estamos estudando o combate às heresias que aparecem
de uma forma que talvez queira nos levar para outro entendimento, para outra compreensão, nos tirar a base que é a vida cristã na Bíblia, na palavra de Deus, conforme o Senhor Jesus tem nos ensinado. Então, a lição de hoje, o texto áureo, a encarnação do Verbo, né? O texto áureo diz: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, nós vimos aí que o Verbo se fez carne. Quem é o Verbo? Nós vamos entrar daqui a pouco um conhecimento um pouco mais profundo. A verdade prática diz: a vinda do Senhor, a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Negar que Jesus veio como homem não tem base. Negar que Jesus veio como ser humano e morreu por nós não tem outras substâncias, né? Que não venha formalizar ou fortalecer esta verdade, essa veracidade. A lição de hoje era muito bem prática, ela está nos mostrando a importância, então, de que Jesus, ele é 100% homem e ele era 100% Deus. Então, como muitos dizem por aí, ou até não acreditam, né, na questão da humanidade de Jesus, na questão dele vir como humano, a Bíblia nos dá a entender que Jesus, ele veio como homem. Então, o que é a encarnação? Encarnação é uma coisa muito importante para nós entender. A encarnação é um Deus todo-poderoso, né, que deixa a tua glória para se tornar homem. Um ser divino, um ser altíssimo, deixou a sua glória para se tornar homem. Ele tem todo esse poder, ele tem toda essa autoridade para fazer isso, né? Muitas pessoas às vezes não entendem, não conhecem o poderio de Deus, a grandeza de Deus. Então, em João, capítulo 1, que nós lemos o 14, o primeiro diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por eles, e sem ele, nada do que se foi feito se faz. Então está aí esse poder do nosso Deus, essa grandeza dele, essa força que ele tem, né, de poder fazer as coisas, de poder colocar no seu devido lugar, e com certeza com amor, com carinho e com a gratidão que nós sempre temos, que Jesus veio como homem para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna. A introdução da lição, ela nos mostra a encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve um corpo físico humano. A presente lição é uma apologia à sua humanidade plena. Então, não tem como não negar, não tem como não falar, não tem como não ver as Escrituras e ver a veracidade deste Jesus que se tornou homem, deste Deus que deixou a tua glória e veio para nos dar a salvação, se tornou homem, um homem a qual cresceu, nasceu, foi se desenvolvendo, cresceu como nós hoje, normalmente, mas que um Deus que morreu por nós para nos dar a salvação. Ao decorrente da lição, a gente vai desenvolver mais fatos importantes. O primeiro fato seria as heresias que negam a corporeidade de Cristo, o que é docetismo. O termo vem do grego, dóquio, que significa ter aparência. O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido o corpo físico humano. A sua humanidade era simplesmente uma aparência como um fantasma. Pessoa, Jesus veio, sofreu, então um fantasma não sente dor, né? Uma pessoa, um espírito não sente dor. Se Jesus viesse com todo o seu poder, com toda a sua grandeza, aqui já cai por terra, né?
esse fato do docetismo, a afirmar que Jesus não veio como homem, ele veio como um espírito, ele veio como um fantasma, ele veio como outra, com poder, né? E se ele tivesse vindo com poder, ele não tinha sentido dor. Se ele tivesse vindo com um espírito, ele não tinha sentido as aflições que ele sentiu. Então, essa heresia, ela cai por terra, ela não tem fundamento, né? Então, o que eles falam, o que eles ensinam sobre Jesus, o que eles mostram, né, os seus seguidores dessa heresia, ensinam muitas coisas fora das Escrituras e contrárias à palavra de Deus. O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como verdadeiro homem. Lucas descreve um começo muito humano. Jesus teve parentes, amigos, Zacarias, a Isabel, Lucas capítulo 1 e 5 vai falar sobre isso, José e Maria, Lucas capítulo 2, 4 e 5, vizinhos e primo. Então, na verdade, né, a gente olha pastores, o Simeão, Ana, isso sem contar o relato sagrado da sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Então Jesus, ele sim, nasceu, desenvolveu como um ser humano comum, como um ser humano normal, mas, como nós sempre falamos, cheio do Espírito Santo, quando ele buscava ao Espírito Santo. Nós, hoje, quando nós buscamos ao Espírito Santo, ele nos preenche, ele nos dá graça, ele nos dá cura, ele nos liberta, mas Jesus não veio com todo o poder. Ele tinha o poder do Pai. Ele buscava o Pai, dizia: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então essa é a forma de nós entendemos e compreendemos por que muitas pessoas talvez não acreditam na questão humana de Jesus. Jesus foi humano, ele veio como homem, ele veio para mostrar para o ser humano que ele é o nosso Deus, ele sofreu por amor à humanidade. E se você olhar para o relato bíblico, ele nasceu de Maria, mas sem pecado. Jesus não teve pecado. Quem gerou ele? O Espírito Santo. Então, se você olhar com atenção na Bíblia, ele já existia. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre as faces das águas. Então, no Gênesis capítulo 1, você vai ver que já existia. O Espírito Santo já existia, Jesus já existia, Deus já existia. Então, a forma que ele veio para que nós, a humanidade, tivéssemos direito à salvação. Todos nós caminhávamos para a eternidade sem Cristo, mas Deus, pelo teu amor imenso, envia Jesus, homem. E se você olhar em Gênesis capítulo 3, versículo 15, da semente da mulher, vamos ler lá, para mim não ficar nas minhas palavras, Gênesis capítulo 3 e 15, ele deixa bem clara esta profecia. Depois da queda do homem, que Adão pecou, olha só o que diz Gênesis 3 e 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, da semente da mulher, nasceria um que destruiria as obras do inimigo. Nasceria um para poder impedir todas as obras do mal e mostrar ao homem o caminho da salvação. Então, esta promessa de Jesus, de Deus para a nossa vida, já está aqui. Da semente da mulher vai nascer um. Então, não poderia ser, tinha que ser derramamento de sangue, tinha que ser uma pessoa com corpo, com alma e com espírito. Tinha que ser uma pessoa que tivesse a certeza e a convicção daquilo que ele estava fazendo. E Jesus era a única pessoa que poderia vir. Então, quando alguém fala que Jesus veio como espírito, ou quando Jesus veio com poder, ele está negligenciando a palavra, porque a palavra está dizendo que da semente da mulher vai nascer um, que vai esmagar a cabeça da serpente. Tu vai ferir o calcanhar, mas ele vai te esmagar. Ou seja, Jesus veio para destruir todas as obras do mal, todas as obras que pudesse impedir o homem de chegar até a Deus. Então, isso é importante frisar. Jesus, quando tinha sua idade, ele ensinava, os médicos ensinavam, o doutor, se você ver em Lucas 40, capítulo 5, versículo 40 ou 52, você vai ver Jesus ali, desenvolvendo inteligentemente, espiritualmente falando, né? 100% homem, mas 100% Deus. Jesus tinha a sua amizade com as pessoas, Jesus tinha o seu parentesco, nós vimos aqui, Jesus tinha a sua habilidade como homem, carpinteiro, como todos já conhecem a Bíblia e sabem, mas como Deus.
como Filho de Deus e como Deus, o Todo-Poderoso, que deixou a sua glória e esteve aqui para morrer ao nosso favor. Então, a encarnação, o que é a encarnação? A encarnação é algo que a gente precisa entender o que é a encarnação. É um Deus deixar toda a sua glória e vir como homem, como ser humano, né? Isso é importante frisar. E quando a gente vê a palavra de Deus, Jesus crescendo, quando ele se perde dos seus pais ali, que é Maria e que é José, né? E aí que é interessante frisar, Maria, ela foi mãe de Jesus, mas não a mãe de Deus, né? Porque na verdade era necessário uma mulher, uma virgem, que pudesse nascer, mas sem contato nenhum, sem relação nenhuma. Jesus foi gerado através do Espírito Santo. Então, como nós olhamos para isso, eles estavam buscando achar Jesus. Jesus tinha se perdido, vocês conhecem a história, e de repente encontraram ele e diz: eu estava fazendo as coisas de meu pai. Eu estava fazendo aquilo que era necessário fazer. Então Jesus, ele sempre teve um crescimento normal como nós. Ele sempre teve um desenvolvimento. Então, negar esse desenvolvimento, negar esse crescimento, é não acreditar na Bíblia, é não confiar na palavra de Deus para as nossas vidas. Então, fica aqui bem entendido. Jesus veio como homem e morreu na cruz do Calvário. O que os principais docetas dizem sobre Jesus? 3 princípios que são heresias, que negam que Jesus Cristo tivesse vindo como carne. Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o detismo. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo, foi simplesmente visto de forma humana e era mera aparência. Marcião é outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo, não se sabe se na opinião dele era apenas uma aparência ou de substância estérea. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até mesmo o local em Judeia, né, Belém da Judeia, Mateus 21:1, e época no reinado de César Augusto, imperador de Roma, Lucas 2:1. A Bíblia fala também do corpo físico de Jesus, João capítulo 2 e versículo 21. Então a Bíblia menciona, a Bíblia quebra todos esses paradoxos de que Jesus não veio como homem, mostrando a essas heresias, a essas falsas palavras, falsas afirmações, porque não são afirmações verdadeiras. Então Cristo, ele veio como homem, ele nasceu, ele esteve conosco para que ele veio, está conosco hoje através do seu Espírito Santo, né? Que é bem claro dizer isso, ele está conosco, e ele é o Deus que nasceu, morreu e ressuscitou. Então não tem como negar essa existência de Deus, não tem como negar esse poder tão grande do Senhor. Algumas heresias por aí tentam mostrar uma fase diferente, mas não tem base nenhuma. E se você abrir a Bíblia, em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, até o versículo 8, diz assim, ó: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então não tem como negar a humanidade de Jesus. A palavra mostra, né, a qual nós vamos vendo a importância dessa humanidade de Jesus, que Jesus, ele é o Filho de Deus, mas ele veio como homem, ele veio, morreu e nasceu, né,
e ressuscitou ao terceiro dia. Então, isso é importante nós frisarmos, nós mostrarmos e vemos que essas heresias caem por terra. Essas heresias, elas não têm base alguma, elas não têm base nenhuma nessa questão de que Jesus veio com outra aparência, ou que Jesus não veio como homem, ou que Jesus não veio como corpo humano, mas veio como, talvez aí muitos afirmam aí, como espírito, outros como fantasma, outros que ele não veio como Deus, que ele veio como Deus, mas ele veio como homem, veio, morreu na cruz do Calvário para nos dar a vitória, para nos dar com certeza a salvação para a nossa alma. Aí quando a gente abre a Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 3, diz assim: portanto agora, Romanos 8, 3, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Jesus não tinha pecado, mas ele veio como homem, carregou todas as nossas culpas, todos os nossos pecados, tudo que estava sobre ele, não era dele, era nosso. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Jesus, ele foi inocente, ele não teve culpa nenhum. O pecado que carregou sobre ele era nosso, o pecado da carne, o pecado da desobediência de Adão e de Eva, o pecado da humanidade, tudo que afastava o homem de Deus, através de Jesus, que Deus envia Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu único Filho, enviou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, dizer que Jesus veio como homem é negar a veracidade das Escrituras, é negar, ainda que muitos dizem que está ultrapassada, que muitos dizem que precisa fazer algum... Não, era a mesma, ela tem um poder, ela tem essência, foi escrita por homens comedores de arroz e feijão, cheio do Espírito Santo. O próprio escritor da Bíblia é Deus que é o autor da Bíblia, ele usou as pessoas para escrever, mas ele é o autor da Bíblia, é ele que tem essa essência, esse poder, essa autoridade. Então ela não está ultrapassada, ela não está vencida, ela não está errada. São as pessoas que não querem aceitar o que nela está, e fortalecer a tua alma, e fortalecer a tua vida, e crer, e acreditar nesse Jesus que veio como homem, A afirmação apostólica, olha que interessante, da corporeidade de Jesus. Então, os apóstolos, eles afirmam, que Jesus veio como homem. Então, nós temos o que era desde o princípio. Nós lemos João 1:1, o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, apresenta Jesus, ressaltando os seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. Os três evangelhos expõe Jesus exteriormente, ao passo que João revela. Pode-se dizer que o Evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão, o que era desde o princípio, é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do Evangelho, que leva o seu nome. No princípio era o Verbo. Isso significa que o Verbo já existia, mesmo antes da criação. Nós falamos, Gênesis 1:1, mas João nunca perde de vista. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o Verbo se fez carne. Não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes. E o Verbo não somente se fez carne, para não deixar dúvida alguma, o Verbo, habitou entre nós, mas também foi visto pelas pessoas. João 1:14. Então é importante frisar, é importante saber que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não é simplesmente uma história, não é simplesmente um fato, mas é real, Jesus, ele é real, ele veio como homem, e veio e morreu. Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Então João capítulo 1, versículo 14, diz assim, nós mencionamos aqui, vamos ler ele, João 1:14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória
a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Então está aí, ele veio como homem, não tem como negar essa afirmação dos apóstolos, deixa bem claro, irmãos, deixa bem claro a veracidade e a humanidade de Jesus como homem. Então ele veio como homem e ele sofreu, ele padeceu e morreu. A reafirmação apostólica, o versículo, o ponto 1, o apóstolo reitera o que afirma na introdução do Evangelho: o que vimos com nossos olhos e o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Isso pode parecer até uma redundância. Vimos com os nossos olhos, com o propósito de mostrar, com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pode ser tocado pelos que com ele conviveram. João 20 e 27. Veja que a presença do nome de Pilatos no credo do apóstolo o posiciona nos acontecimentos passados. Ele sofreu sob Pôncio Pilatos, ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história. Logo, o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história. Romanos capítulo 1 e versículo de número 3. Então é importante nós atentarmos, irmãos, para essa veracidade, atentarmos por este fato de que Jesus, ele apareceu, ele como homem, ele teve convivência, as pessoas viram, as pessoas tocaram, e depois da sua morte, ele mostrou, os irmãos sabem disso, o seu lado humano, quando alguns disseram, mas eu não acredito que ele ressuscitou, eu não acredito, ele mostrou as mãos, né, como Tomé não queria acreditar que ele tinha ressuscitado como todo o poder, toda a autoridade, e ele mostrou a Tomé as suas mãos. Está aí, Tomé, toca nela, você quer tocar, toca. Então é interessante frisarmos, irmãos, essa veracidade. Romanos capítulo 1, versículo 3, diz assim: acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Então Jesus nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Não tem como esconder, não tem como não afirmar essa característica de Jesus como homem, essa característica de Jesus como homem. Uma crença herética. 1 João 4 e 2 e 3, Jesus, né, vai mostrar aí, João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, o Doceta. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse foram produzidos na última década do primeiro século. Nessa época, o docetismo já se difundia entre os cristãos. Por isso, o apóstolo esclarece de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Todo aquele que nega que Jesus veio, que Jesus não veio, né? Que Jesus veio em carne, não é de Deus. Então, todo aquele que nega que Jesus veio, né? Que nega que Jesus veio em carne, acha que ele veio de outra forma, de outra maneira. Então, isso não é de Deus. Veja a gravidade dessa heresia. Pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. E se não morreu, também não ressuscitou. E se não ressuscitou, logo não há a esperança da salvação. Coríntios fala sobre isso, Paulo fala sobre isso. Se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa pregação, em vão seria, não só ele, mas os apóstolos que tiveram contato com Jesus, que é uma forma de nós entendermos. Por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra os docetas. Os expoentes de tal crença são chamados de enganadores. Em 2 João, você vai ver ali, versículo 7, que eles são enganadores, querendo enganar, querendo mostrar algo diferente, mas não tem essa veracidade, porque a Bíblia mostra que Jesus veio como homem, e negar que Jesus veio como homem não é de Deus, não tem o Espírito da verdade, não tem o Espírito de Deus na sua vida. Então está aí, e é muito importante. E o terceiro tópico fala como essas heresias se revelam hoje quanto ao nascimento virginal de Jesus. Há um movimento que nega o nascimento virginal de Jesus, como os mórmons,
a unificação, a Igreja Unificação, que ensina que ele não foi gerado pelo Espírito Santo, nega a concepção e o nascimento virginal de Jesus, é uma das marcas desses movimentos. E o ensino moderno de seguinte, moderno de seguinte e seus seguidores, a Bíblia anuncia de antemão a concepção e o nascimento virginal de Jesus, desde o Antigo Testamento, Isaías 7 e 14, e o seu cumprimento histórico no Novo Testamento. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, Mateus capítulo 1, versículo 18 e 20, o anjo Gabriel disse a Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, Lucas 1 e 35, não tem como negar a ação do Espírito Santo, do nascimento de Jesus, a ação de um Deus Todo-Poderoso nesse projeto de salvação para o homem. Então quem nega isso, porque não tem conhecimento da palavra e não é de Deus, então é um engano que muitos não aprofundam na palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então quando você entra pelo caminho da verdade, você conhece Jesus, e Jesus mostra para nós, irmão, através da sua palavra, através de que nós estamos falando aqui, a veracidade, o compromisso de Deus para salvar a humanidade, de enviar o seu Filho para morrer, para derramar o seu sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Se os irmãos olhar para o Novo Testamento, para o Antigo Testamento, era necessário um animal, agora não precisa mais, porque Jesus nasceu como homem, cresceu como homem, desenvolveu como homem, morreu e derramou o seu sangue para dizer, está tudo consumado, o homem só não vai até Deus se ele não quiser e se ele não acreditar nessa maravilha, nesse ponto importante que é a encarnação de Jesus, diferente de reencarnação, viu? Reencarnação, a pessoa que morre e volta aí e até revela muitas coisas aí, onde deixou até tipo de heranças e outras coisas aí, né? Que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas isso aí já não existe. A reencarnação era algo que não existe, né? Era algo do mal mesmo, algo que não tem nada a ver com Deus. Agora, Jesus, Deus Todo-Poderoso, se reencarnou como homem, aí é o poder dele, aí é a graça dele, que fez tudo isso para que pudesse trazer ao homem o direito da vida eterna. Quanto à morte e à ressurreição de Cristo, essas heresias, né? Esses gnósticos do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo, dizia que Simão, o sirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, o que populacho o tomou por Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sócio. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, e sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. O Alcorão fala sobre isso, mas nas notas explicativas do rodapé, na edição do Alcorão, eles afirmam que um sócio de Jesus foi levado à cruz. Isso se parece com a ideia de Basílides. Essa doutrina contrária todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu, ressuscitou dentre os mortos. Então Jesus morreu e Jesus ressuscitou dentre os mortos. Cai por terra toda essa tese contrária, toda essa tese que não tem base alguma, né, que afirmam essas hipocrisias. E quando fala em 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 3 e 4, diz assim, 1 Coríntios 15, 3 e 4: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Não tem como negar, é a palavra de Deus, quanto algumas teses aí, alguns achismos aí, afirmações que não têm fundamentos nenhum, que negam a existência, o nascimento de Jesus como homem, o nascimento virginal de Jesus e o seu nascimento também, são as teses que não têm base alguma,
que não tem base nenhuma em fundamentos nenhum. E para nós, o terceiro subtópico, no tópico 3, fala confirmação histórica. A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Os historiadores não cristãos, judeus e romanos, atestaram a morte de Jesus. Flávio José, historiador judeu, 37 a 100 depois de Cristo, disse: acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificassem, o que havia amado durante a sua vida, e não abandonaram depois da morte. O historiador romano Tácito, 55 e 117 depois de Cristo, escreveu: aquele de quem levaram o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas enfarias provas. Atos capítulo 1 e versículo 3. Jesus apareceu mostrando que ele morreu, mas que ele ressuscitou e tinha nele a marca da humanidade, ou seja, homem. Jesus trazia sobre ele as marcas do seu sofrimento, a marca de que ele padeceu na cruz do Calvário. Então negar que ele veio como homem, negar que ele morreu na cruz do Calvário, negar o seu nascimento virginal, negar que Jesus Cristo é o Senhor e que ele tem todo o poder e autoridade, é fora da base bíblica. A Bíblia mostra, a Bíblia prova para nós a veracidade, a verdade, a confirmação bíblica da morte de Jesus é fato incontestável. Não tem base nenhuma quem afirma, quem fala que Jesus veio como Espírito, que não veio, que não nasceu de uma mulher virgem, que é a Maria, que foi o projeto de Deus para o homem. Então, tudo essa afirmação, tudo essa contestação, são fatos incontestáveis, ou seja, não tem base nenhuma. Jesus veio, nasceu como homem, cresceu, morreu e nos dá direito à salvação da vida eterna. Então, contestar contra isso, meu irmão, é simplesmente negar a palavra, negar a verdade, negar o que Deus tem para a nossa vida, negar os princípios da palavra de Deus, para que possamos entender que o Jesus que nós servimos, o Jesus que nós adoramos, é o Jesus verdadeiro. Então, o princípio de todas as coisas, o verbo era carne, e no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então, Jesus sempre existiu. Jesus, ele veio como homem, morreu, deu a sua vida por mim e por você. Então, os evangelhos sinóticos apresentam Jesus ressaltando os seus aspectos humanos, ao passo que o evangelho de João revela os seus aspectos humanos. Não tem como não afirmar e dizer que Jesus veio como homem, morreu, padeceu numa cruz e deu a vida por nós, irmãos. Cresceu, desenvolveu como homem, né? Aí eu volto a dizer, será que se ele viesse com todo o poder, ele não poderia se reagir? Mas a Bíblia diz que como um cordeiro mudo, foi levado ao matador e não abriu a sua boca. Oh, aleluia! Falar que Jesus veio, não veio como homem, é negar o poder desse Deus, é negar a certeza que esse Deus, ele é fiel, ele é verdadeiro, ele é um Deus que tem todo o poder e toda a autoridade. Então, negar isso, irmãos, negar que o nosso Deus veio como homem, está fora dos padrões bíblicos, está fora do ensinamento da palavra do Senhor. Então, se alguém chegar para você, irmão, e dizer a você que Jesus veio em carne, ele não é de Deus. Se você olhar com atenção, a palavra de Deus era bem clara, era bem objetiva. A palavra de Deus ela é profunda aos nossos corações. E quando nós olhamos para a Bíblia, irmão, não temos como nós não ter essa verdade. 1 João capítulo 4 e versículo 3 diz assim, ó, nós já lemos. 1 João
É importante dizer, é todo o espírito que não confessa que Jesus veio como carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual ouviste, que a viste, e que eis que está no mundo, falando essas palavras. Então quer dizer que se você olhar e você ver, irmão, se alguém falar isso, é o anticristo. São palavras que não têm fundamentos, não têm base bíblicas. Então foge dessas heresias. Essas palavras que vêm nos destruir, que vêm nos tirar a convicção que Cristo, irmão, é o nosso Senhor, que Cristo, ele realmente nasceu como homem, ele realmente cresceu e realmente desenvolveu, então ele habitou entre nós, ele está entre nós. Então, para que nós possamos ter certeza disso, a convicção, e então isso é o que nós precisamos ter, convicção, certeza desse Deus que nasceu como homem, deste Deus que não é simplesmente um fato, uma história, mas uma realidade, e todos aqueles que negarem, não é de Deus, não tem compromisso com Deus, então não tem base afirmar que Jesus não veio como homem. Então a encarnação de Jesus é real, é verdadeira, é o Deus que esteve conosco. Então é isso que nós precisamos entender, irmão. E todo espírito que nega, confessa que Jesus veio em carne, não é de Deus, mas esse espírito é o anticristo. Que nós possamos entender isso, irmão, que nós possamos compreender, né? E 2 João 7 fala, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador, é o anticristo. Então cuidado com essas falsas falações. Então 1 João 4 ele diz, amados, não creis em todo o espírito, não provais se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Nisso conheceu o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. E todo que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Mas todos que confessam que não veio, não é de Deus. Não tem parte com Deus. São pessoas que não têm o conhecimento do Espírito, o conhecimento da palavra, para falar sobre esse assunto e para poder afirmar, né? Mas aquele que é nascido de Deus, aquele que tem a palavra como base da sua vida, tem a certeza, a convicção de que Cristo nasceu como homem. Então está aí uma explicação bem clara, né? E também, se você ver lá em 1 João, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram, da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dele, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai, e com o Filho Jesus Cristo, que nós possamos ter essa comunhão com o Pai, com o Filho e com Jesus Cristo, que nós possamos ter certeza e convicção de que não é uma mera história, um conto de carochinha. A encarnação de Jesus foi real. Jesus veio como homem, 100% homem e 100% Deus. Ele morreu, ele sofreu, ele deu a vida por nós. A expressão do verbo se fez carne. Jesus Cristo veio em carne, significa uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos de Jesus, ser humano. Ele foi revestido de corpo físico, porque o pecado entrou no mundo por um homem, e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem, sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, o venceu o pecado como homem. Esse é o nosso Jesus. Então, está aí a nossa lição. Eu creio que o Espírito Santo possa falar mais forte no seu coração a questão da humanidade de Jesus. Ele veio como homem e tirar essas dúvidas que ainda existem, né? Que Jesus não veio como homem, que Jesus não nasceu de uma mulher
do nascimento vaginal, que Jesus não ressuscitou, que Jesus não morreu, que morreu outra pessoa no lugar dele. Se fosse assim, irmãos, nós não teríamos, como foi provado aqui, os apóstolos, as pessoas que nos antecederam, que tiveram esse contato, essa veracidade, a Bíblia como real, como verdade. Então, não dá ouvidos a essas heresias, mas acredita, Jesus veio como homem, nasceu, cresceu, desenvolveu o seu desenvolvimento físico e intelecto também, e morreu, e ressuscitou ao terceiro dia, para nos dar vida, para nos dar o direito da vida eterna. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que o Senhor Jesus nos guarda, que o Senhor Jesus nos protege de todo esse mal, de todas essas heresias que vêm como uma avalanche, para tentar tirar a nossa convicção, a nossa certeza, de que Cristo é o nosso Senhor, de que Cristo veio como homem, morreu numa cruz, nasceu, melhor dizendo primeiro, nasceu como homem, cresceu, desenvolveu, morreu numa cruz, e ao terceiro dia ressuscitou, e nós temos vida nele, e vida abundante. A sua palavra diz, eu venho para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Jesus veio para nos dar salvação, Jesus veio para nos mostrar o caminho que é a salvação, que é Ele é o caminho. Então que possamos ter convicção, certeza desta palavra, que é verdadeira, que é única, que o caráter de Jesus é único, a palavra do Senhor é infalível, ela não muda. Conhecereis a verdade e ela te liberta. Então, a palavra do Senhor é a única fonte de libertação para o homem e transformação de vida. Então, conhecendo a palavra, conhecendo a verdade, você alcança a vitória em Cristo. Então, não deixa entrar pelo caminho que talvez você tenha dúvida. Jesus veio como homem, nasceu por glória, desenvolveu, teve os mesmos desejos que os nossos, mas nunca pecou, nunca falhou, e foi até a cruz, morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida, e vida na pessoa de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que você possa entender que a palavra de Deus é fiel e verdadeira, e ela nunca falha, e nunca falhou. Então Jesus veio como um homem, 100% homem, 100% Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Que lição maravilhosa. Nós somos gratos a Deus pela oportunidade de estudar a sua palavra nesta manhã. Antes de nós encerrarmos a nossa aula de hoje, eu gostaria de fazer um convite especial aos meus irmãos e irmãs que nos assistem aqui na EBD Online, a nos conhecerem pessoalmente, a frequentarem os nossos cultos, a visitar uma das nossas igrejas. Aqui no nosso templo sede, onde fica o estúdio da nossa EBD Online, os irmãos podem cultuar a Deus conosco toda terça-feira, na quinta-feira à noite e também aos domingos, às 5h30 e também às 7 horas. Nós temos cultos neste domingo. E também em nossas igrejas, em todos os bairros da nossa cidade, nas cidades circunvizinhas, você pode cultuar a Deus ali nas quartas-feiras, sextas-feiras, sábado, domingo, e além de em todas as nossas igrejas ter no domingo pela manhã, a partir das 9 horas, a escola bíblica dominical presencial. Nós somos gratos a Deus por esta escola online para auxiliar os nossos irmãos, mas também, não menos importante, é a nossa escola presencial. Você pode visitar uma das nossas igrejas no domingo pela manhã e aprender a palavra de Deus conosco, com os nossos pastores, professores, enfim, com toda a igreja. Fica aqui o nosso convite, vai ser um prazer recebê-lo, tenho certeza que você vai sair melhor do que entrou. Meus irmãos, também nós que somos alunos da escola dominical, podemos contribuir com a obra de Deus. Você está vendo passar aqui embaixo os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix para facilitar, e ali você pode enviar a sua oferta, os seus dízimos e abençoar a obra de Deus e a obra missionária. Tenho certeza que Deus tem grandes bênçãos reservadas para aqueles que destinam uma pequena porção dos seus recursos para atender a obra de Deus. Que Deus possa abençoá-lo grandemente. Amém, meus irmãos? Vamos
finalizar a nossa aula com uma oração de gratidão a Deus por essa manhã tão maravilhosa na sua presença? Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos nesta manhã para aprendermos a Tua Palavra. Que o Senhor possa abençoar a mim, aos meus amados irmãos, alunos, professores da Escola Bíblica Dominical, e que nós, Senhor, gravemos em nossos corações e em nossa mente cada ensinamento, cada palavra ensinada nesta manhã. Nos ajuda, Senhor, a sermos praticantes e não meros ouvintes da Tua Palavra. É o que nós pedimos nesta manhã e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que vocês tenham um domingo abençoado por Deus. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Deus te abençoe.